Olá, meu nome é Laine Frutuoso, sou formada em Tecnologia de Alimentos pelo IFCE Campus Sobral e atualmente sou professora no IFCE Campus Tauá. Bom, eu vou apresentar para vocês o capítulo 1 do livro Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, que tem como título Aspectos higiênicos sanitários de unidade de alimentação e nutrição das escolas públicas da rede estadual, sob a orientação da professora Daniele. Bom, as unidades de alimentação e nutrição são locais estruturados para produzir e distribuir diariamente grandes volumes de refeições, tais como em indústrias, empresas, universidades e também nas escolas. Essas unidades têm a finalidade de fornecer uma alimentação com adequado nível nutricional e também de sanidade, devendo se observar a qualidade dos produtos desde a obtenção da matéria-prima até a sua distribuição. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar os aspectos higiênico-sanitários das unidades de alimentação e nutrição das escolas de tempo integral no município de Sobral. Bom, o trabalho ele foi dividido em 5 etapas, sendo que na primeira etapa está relacionado à submissão do projeto ao Comitê de Ética do IFCE. Então, todos os participantes da pesquisa, eles assinaram um consentimento de participação. Em relação à segunda etapa, foi a aplicação do checklist, avaliando as condições higiênico-sanitárias e também físico-estrutural, de acordo com as resoluções 216 e 275 do Ministério da Saúde, sendo que os resultados eles foram classificados em grupo 1, grupo 2 e grupo 3, sendo que no grupo 1 o nível de adequação variou entre 76% a 100%, no grupo 2 de 51% a 75%, e grupo 3 quando esse resultado foi igual ou inferior a 50%. Na etapa 3, foi realizado a verificação do nível de conhecimento dos manipuladores. Para isso, foi aplicado um questionário contendo 10 questões, sendo que o resultado desse questionário foi classificado em deficiente, quando as respostas corretas variaram de 0 a 50%, regular, quando variou de 51% a 75%, e bom, quando a variação foi de 76% a 100%. A quarta etapa foi relacionada à avaliação microbiológica, que foi realizado tanto nas mãos dos manipuladores como nos equipamentos e também nos alimentos. E na quinta etapa foi o treinamento em boas práticas de fabricação. Tanto a quarta como a quinta etapa foi aplicada na unidade em que as inconformidades elas apresentaram maiores percentuais. Em relação aos resultados obtidos, a gente pode observar na figura o nível de conformidade da unidade de alimentação localizado na escola 1. Então, nesse resultado, a gente pode observar que tanto a parte das matérias-primas como o fluxo de produção foram os que obtiveram melhores resultados, aqui a parte pintadinha de verde, e isso se deve à procedência controlada, à correta identificação e prazo de validade que continham esses produtos. E em relação ao fluxo de produção, a inconformidade ela foi relacionada à questão das planilhas de controle, em que não havia, assim como uma separação física e também em relação ao armazenamento de produtos de higiene, que eram realizados de forma incorreta. Em relação aos itens, aos blocos que tiveram resultados com maiores inconformidades, a gente observou a questão da documentação e também a parte de edificação e instalação. Então, a parte da documentação foi 100% inadequada,
na verdade, não tinham, né, esses documentos necessários para ter em um estabelecimento de alimentação. E relacionado aos POPs e ao próprio Manual de Boas Práticas. Em relação à unidade de alimentação e nutrição localizada na Escola 2, a gente também observou, né, a inconformidade em relação à parte de documentação, em que não foi observada a presença desses documentos, e em relação ao controle de pragas, onde 66,6%, né, foi considerada inconforme. Então, foi observado a presença de ninho de insetos, formigas, aranhas, né, e a parte também da higienização, onde os produtos eles não apresentavam nenhum registro do Ministério da Saúde, né, algo que é obrigatório, além dos métodos utilizados que eram inadequados. A unidade de alimentação e nutrição localizada na Escola 3 foi a que apresentou melhores resultados, como vocês podem observar, né, somente o controle integrado de pragas que apresentou, né, o menor percentual de inconformidade aqui em relação aos outros blocos, mas de maneira geral, né, teve um bom resultado. Então, nessa tabela, a gente pode observar, em relação aos blocos, né, o percentual de adequação e também a sua classificação em relação ao risco. Então, a unidade localizada na escola 1 foi a que teve o menor percentual de adequação, então ela teve um maior risco, e como esse percentual foi menor, ela foi considerada no grupo 3, onde apresentou um maior risco de contaminação. A escola 2 foi considerada como grupo 2 e a escola 3 como grupo 1, né, com 91,47% de adequação, né, ou seja, menor risco de contaminação. Em relação ao nível de conhecimento dos manipuladores, esse questionário foi aplicado com 12 manipuladores de alimentos, na escola 1, 2 e na escola 3, e a gente observa que todos tiveram bons resultados, com notas acima de 80%. Então, foi considerado bom esse resultado em relação aos questionários. Agora, vocês podem observar, em relação aos quesitos microbiológicos, que foi aplicado na unidade que teve o menor percentual de conformidade, que foi a unidade localizada na escola 1. Então, a gente observa que tanto para coliformes totais como Escherichia coli, as mãos dos manipuladores não tiveram esse tipo de contaminação, observando resultados em relação a mesófilos, né, e também Staphylococcus aureus. Em relação aos equipamentos, a gente observou ausência tanto de Escherichia coli como Staphylococcus aureus nos equipamentos em que foram analisados, que foi o liquidificador, a bancada e a tábua. Então, a gente observou resultados em relação a coliformes totais e também mesófilos, né, dando contagens muito elevadas. Então, de acordo com Silva, os valores que são maiores que 50 unidades formadoras de colônias já são considerados, né, falhas durante o processo. Então, a gente observa que, diante desses resultados, houve sim falha, né, em alguma etapa do processamento, né, e da higienização que deve ser aplicada nesses equipamentos e também nas mãos dos manipuladores. Em relação às análises microbiológicas dos alimentos, os alimentos que foram analisados
foi frango, arroz, macarrão e salada crua. Os resultados tanto de E. coli como salmonella foram ausentes, então tivemos bons resultados quanto a esses micro-organismos, né, essas análises. Porém, em relação a coliformes totais, Staphylococcus aureus, mesófilos e bolor e leveduras, a gente teve resultados, né, elevados, principalmente em relação ao macarrão, como também na salada crua. Então, em relação ao macarrão, o que a gente pode observar que foi um item de preparação em que o cozimento era um dos primeiros a serem realizados. Então, era um produto que ficava com maior tempo de espera, né, até serem servidos para os alunos. Além disso, o macarrão, ele devido à sua própria estrutura desse alimento, o aquecimento dele não pode ser elevado por muito tempo, né, fazendo com que, se não tiver os cuidados necessários, né, haja sim contaminação por micro-organismos. Então, a gente teve como conclusão que as refeições produzidas nessas unidades localizadas na escola podem sim oferecer algum risco à saúde dos comensais. As unidades 2 e 3 foram as que apresentaram os melhores resultados em relação aos blocos avaliados e a aplicação do checklist. E a unidade 1 foi a que demonstrou os piores resultados, né, com maior risco de contaminação desses alimentos, sendo necessário melhorias a nível de estrutura física e do ambiente, bem como da manipulação dos alimentos, pois evidenciou-se a presença de micro-organismos que podem ocasionar doenças. Então, nessa unidade foi também aplicado, né, o treinamento de boas práticas de fabricação, a fim, né, de sugerir proporcionar algumas melhorias, né, a serem feitas ao longo do processo que eles aplicavam, né, nas unidades. Bom, aqui são algumas referências utilizadas para confecção do trabalho, do capítulo do livro. E desde já, obrigada às professoras George, a professora Joyce e a professora Erlene pela possibilidade de publicação do trabalho, e também meu agradecimento à professora Daniele, né, professora e amiga Daniele. Um abraço a todos.